Fala galera, estamos de volta. Agora eu vou falar de dois botões, não só de um, mas de dois, que é o botão do detalhe e o botão da ótica. Como o botão da ótica é bem simplesinho, eu já vou passar logo nesse módulo, fica mais fácil do que ter um módulo só para ele. Então vamos lá. No botão do detalhe, a gente vai dar aquela ar mais de pronto para a foto vai ficar com um charmezinho a mais. No detalhe, o que a gente faz? A gente tem algumas funções que já estão aqui, que a gente pode mexer, e as outras funções só são liberadas a partir do momento que a gente mexer em alguma das funções primárias. Então a primeira função que a gente tem aqui é tornando nítido. Isso vai acrescentar uma nitidez na imagem como um todo. Você pode acrescentar a quantidade que você quiser, a quantidade que você achar ideal para a sua imagem, e nela você vai ver aqui, quando eu dou um zoomzinho, você consegue ver melhor o que eu estou fazendo. Então deixa eu dar um zoom aqui, tirei totalmente a nitidez, aumentei totalmente a nitidez. Você vê que ela dá uma nitidez inteira na foto como um todo. Não é uma coisa muito... É legal, mas não é uma coisa muito certa, porque vai estar na foto inteira, então você não consegue definir muito o que você está focando ali. Então, a partir daqui, você tem o raio e o detalhe. O raio é o quê? O raio é mais ou menos o tamanho dessa nitidez, dos pontos de nitidez que ele vai te dar. Então, eu posso deixar uma nitidez um pouquinho mais fininha, com pontos mais finos, no raio menor, ou no raio maior, deixar uma nitidez mais bruta, um negócio mais grosso mesmo, uma coisa que apareça mais, que deixe mais forte a nitidez. Então, no caso dessa imagem, eu vou deixar um pouco menos. Depois, no detalhe, eu vou vir aqui e é a mesma coisa da suavização. Ele vai suavizar ou aumentar a nitidez nos pontos de nitidez que você já está aumentando aqui. O raio, esses dois pontos aqui, normalmente eu não mexo muito, só se eu tiver alguma coisa muito específica na imagem que eu queira definir, ou algo muito claro para isso. Porém, o terceiro ponto aqui é o máscara. Esse ponto de máscara é bem legal, porque eu vou mascarar aonde que eu quero que vá a nitidez. Ou seja, eu quero uma nitidez maior nos olhos, eu quero uma nitidez maior na boca, eu quero uma nitidez maior talvez numa joia que esteja sendo mostrada, eu quero uma nitidez maior em alguns pontos que você quer nitidez. Só que essa máscara você não define onde é que ela vai ser. Então você tem que vir pela quantidade dela. E como assim não tem como ver o que a gente está fazendo, o que eu aconselho a fazer é clica uma vez no slide para poder alterar ele para frente e para trás e clica com o segundo dedo em cima do slide que ele vai ficar todo preto e branco, só marcando os pontos que você vai deixar a nitidez. Então onde está branco na imagem vai estar nítido e onde está preto vai estar sem nitidez. No caso, nessa imagem, como eu quero deixar só os olhos, a boca, um pouco da barba, talvez ali o logo da nossa empresa na blusa, isso eu quero deixar mais nítido. Então aqui pra mim tá legal, eu acho que já tá na nitidez no ponto que tá legal. E aqui você pode ver que na pele dele, no rosto dele não tá aplicada a nitidez e no olho dele já tá um olho bem mais nítido, bem mais claro, bem mais vívido. Depois da nitidez a gente tem a redução de ruído. Esse ponto é bem legal. Quando você tá tirando de uma câmera profissional, você tem imagens mais completas, imagens mais trabalháveis. E no celular nem tanto. Porém, também é legal de mexer nessa redução de ruído, por quê? O que ele faz? Quando você tem uma imagem que você abre a pele da pessoa, ela tá aqui bonitinha, tá bem legal, a pele tá bem exposta, tudo bem. Só que ela não tá, ela tá com esses pontos meio estranhos na imagem da tela aqui. Na imagem da tela aqui, tem esses pontos meio estranhos que não são da própria foto. Você vê que é um erro de processamento, alguma coisa desse tipo. E na redução de ruído, eu tiro esses pontos. Então ele deixa uma visão mais smooth da imagem. Ele deixa uma imagem mais clean, menos porosa. Uma imagem mais suave de se ver. Abaixo dele, a gente tem o detalhe da redução de ruído e o contraste da redução de ruído, que é a mesma coisa dos outros slides de cima. O primeiro eu vou aumentar a quantidade ou diminuir a quantidade, e o segundo, que é o contraste, eu vou deixar ele mais ou menos contrastado. Ou seja, ele vai deixar mais ou menos com diferença de cores entre o preto e o claro. Abaixo dele temos a redução de ruído de cor. Na redução de ruído de cor é a mesma coisa que a gente acabou de fazer na pele dele aqui, que é mais fácil de ver, visualização, só que nas cores. Sabe quando você tem aquela imagem que as cores têm umas coresinhas que ficam uns pontinhos, sei lá, um verde, um amarelo, um vermelho, no meio de um verde qualquer, ou de uma outra cor qualquer? Então, aqui a redução de ruído de cor vai tirar essas diferenças. O que isso vai fazer? A gente vai aumentar ela aqui um pouquinho
E todos aqueles pontinhos verdes, vermelhos ou azuis que não são da imagem, que eles estão aparecendo ali só na cor mesmo, porque o ISO estava alto ou alguma coisa não estava correta na imagem, ou realmente porque sua câmera não tinha capacidade para fazer sem esse ruído todo na imagem. E aqui a gente tira esse ruído. Abaixo, mesma coisa, os dois slides, um de detalhe e um de suavidade. Então, o primeiro vai alterar o detalhe dela aqui, vai ser definir se vai ser mais ou menos. E na suavidade ele vai deixar a cor mais ou menos espalhada, mais suave ou menos suave. Isso você define no seu olho mesmo. Eu aconselho sempre a dar um zoom na imagem, porque quando está a imagem longe você nem percebe. Mas mesmo que você trate ela no zoom, quando você volta, dá uma diferença no olho, dá uma diferença no olhar. É legal, é uma diferença bem sutil, mas bem legal. Terminando esse botão, passando para o botão de ótica. No botão de ótica eu tenho simplesmente dois botões. Um de remover o desvio cromático. O que ele vai fazer? Sabe quando você tira uma foto que aí tem umas linhas que aparecem nos olhos, tem uma segunda linha que aparece aqui na imagem, algo que você vê que é um desvio de cor, que sai de um ponto mais claro para um ponto escuro, e aí tem esse certo desvio de cor. Nesse remover desvio cromático, ele remove exatamente isso. Qualquer desviozinho de cor que tenha, que não seja da própria imagem, ele vai remover. Ou seja, se tem esse desvio que fica no olho, branquinho e tudo mais, fica meio roxo, meio vermelho, aqui você tira ele. Só clicar no botão, deixa ele habilitado. Normalmente eu habilito 90% das minhas imagens. Sempre é bom tirar esse desvio. Acho que é um desvio que é desnecessário e não é legal. E abaixo dele a gente ativa as correções de lente. Isso vai depender muito da lente que foi usada para fazer a foto. Se você tirou no seu celular, é um tipo de lente. Se você tirou do mesmo celular, mas com outra câmera do seu celular, é outro tipo de lente. E aqui o Lightroom vai pegar todas as informações que foram feitas dessa imagem para pegar e definir qual lente foi usada. Uma vez que foi definida a lente que foi usada, ele vai trazer as correções específicas para essa lente. Então, no caso dessa foto aqui minha, foi tirada na 24-105, que é a lente que eu estou gravando aqui agora. Ela tem uma vinheta, ela tem uma distorção leve na imagem, mas vamos ver o que ele faz aqui. Uma vez que eu habilitei, ele corrigiu a distorção da imagem. Você pode ver que ela estava bem distorcidinha aqui, o rosto dele, os cantos principalmente. E ele voltou ao normal e tirou um pouco da vinheta, tanto que a imagem inteira, como ela deu uma clareada. Isso você define se você gostou ou não, você prefere ou não. Tem bastante foto que eu uso e tem bastante fotos que eu não uso. Tem várias fotos que eu prefiro deixar a lente mesmo com esse erro. Essa é uma foto delas que pra mim não faz tanta diferença. Eu prefiro deixar ela desligada, até porque eu gosto da vinheta que ela produziu. E eu gosto desse efeito meio com fundo mais aberto, até mais distorcido, na verdade. Então, acho que essa é a primeira explicação desses dois botões. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu!